Saudações, buscador da luz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. André Xavier falando, e hoje a gente começa uma série, uma minissérie de 5 vídeos, onde a gente vai falar sobre as escolas iniciáticas e seus mistérios. E o que que é uma iniciação? Por que que isso causa tanto, é algo tão oculto da massa, oculto das pessoas, e por que que gera tanto, é, assim, as pessoas gostariam de saber, não, o que que você faz dentro das ordens, como que é feita a iniciação dentro de uma ordem esotérica. Então, o que a gente pode passar, vou passar assim o meu conhecimento e aquilo que eu vivenciei dentro das escolas, das minhas iniciações. É claro que eu não posso passar aqui tudo que eu tive lá dentro, a minha transformação, mas eu posso passar esse conhecimento de que me ajudou a enxergar o mundo de outra maneira, a despertar para certos sentidos, né, que eu não tinha antes e agora eu tenho, e um conhecimento que me ajudou muito em todas as áreas da vida. Então, a iniciação é um conceito simbólico. Você está no mundo, né, que a gente chama de mundo profano, várias ordens chamam dessa forma, que é a parte mundana, né? Que eu digo assim no sentido não pejorativo da palavra, mas no sentido de que a pessoa não conhece, que está no mundo. Então, a palavra mundana ou profano, é aquele que está no mundo e não tem o conhecimento de uma escola iniciática, não tem um conhecimento da profundidade da disciplina que é oferecida dentro de uma escola iniciática. Quando a gente fala de iniciação, nós queremos dizer que ali o neófito ele passa de um estado para outro, de uma transformação e inicia um caminho diferente. Essa transformação era espiritual, além é claro, de uma transformação psicológica, porque a maioria das iniciações são realizadas em seu estado psicológico, para que esse estado psicológico, essa alteração do seu emocional, atinja realmente ali o seu estado espiritual para uma transformação. Tá? Então, normalmente as iniciações elas são de alto impacto, que para quem conhece aí existem vários treinamentos de alto impacto e as iniciações elas têm também essa carga emocional muito grande, tá? É claro que diferente de um treinamento de alto impacto, numa iniciação você tem o lado energético muito grande, você tem ali instrutores, são os magos, os iniciados que estão auxiliando, eles já têm essa condição de passar ali, de manter a egrégora para que você realmente tenha os resultados que precisa dentro de uma iniciação. Então, quando a gente fala de iniciação, nós entramos para uma escola iniciática, seja qual aí bandeira, né? Existem várias escolas iniciáticas, existem várias ordens. As mais conhecidas são a maçonaria, a Golden Dawn e assim por diante, né? E dentro de também da Wicca, que a gente conhece também como a religião da deusa, não deixa de ser ali uma iniciação. Então você para seguir ali aquele conceito, aquele dogma, os princípios, o direcionamento e a disciplina dentro do convém, você precisa ser iniciado. Então você recebe o conhecimento e você segue uma diretriz dentro dessa ordem, tá? Antes de mais nada, pessoal, eu esqueci de falar no começo do vídeo, deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo também para aqueles que querem aí o conhecimento, saber do conhecimento sobre magia, ocultismo, sobre escolas iniciáticas e para que sigam o canal também, tá? Então, aí a gente tem a iniciação diferente, é claro, de um dogma, de uma religião. Nós temos o lado espiritual, ele é desenvolvido a partir da iniciação. E a iniciação ela é estruturada para que você tenha esse conhecimento a partir daquele momento, você abandone o que você era antes e passe a ter um conhecimento diferente para que esse conhecimento possa moldar a sua personalidade,
possa moldar a sua visão de mundo e moldar também certas percepções. É o que acontece com todo mundo. Comigo não foi diferente. Então, quando eu me iniciei na Gnosis, quando eu me iniciei na Golden Dawn ou mesmo na Rosa Cruz, teve esses fundamentos não são diferentes de uma escola para outra. Porém, quando a gente fala de iniciação, nós temos ali níveis de entendimento. E o que que acontece dentro de uma iniciação? Você recebe o conhecimento, e esse conhecimento, ele vem com muito mais facilidade, pois o impacto emocional e espiritual naquele momento é muito grande. Então, no momento que você está iniciando, ali você sente a presença de algo muito maior. Você sente a presença de uma energia da espiritualidade que está envolvida no processo, porque não é só o plano físico que está envolvido, mas também o plano espiritual, e ali você recebe o conhecimento, você está sendo preparado para seguir a disciplina dentro daquela ordem ou daquela escola esotérica, tá? Então nós temos aí três níveis, né? Que é o nível astral, o nível onde a gente tem o conhecimento, né? A transmissão desse saber é feito nos níveis ali que o iniciado ele recebe o impacto astral, espiritualmente falando, e também no campo, né? Físico, é lógico. Mas o campo físico é a última instância. Por quê? No momento que você está fazendo a iniciação, ali você já é preparado, quando você marca a sua iniciação, quando você planeja ali fazer a iniciação dentro de uma determinada ordem, você já está sendo preparado para receber aquele conhecimento. E aquela preparação, ela vem através dos iniciados que ali terão a disciplina também correta para passar essas informações e passar também de maneira energética para o neófito aquilo que ele precisa receber no primeiro impacto. Então, como eu falo, e quando eu fiz as minhas iniciações, foi uma mudança muito grande. Independente da escola que você se inicie, você tem um conhecimento, você sente a energia e a transformação. Isso é um fato, tá? É claro que eu não, por mais que eu passasse aqui, além de ser algo que eu fiz um juramento, eu não posso passar como foi feita a minha iniciação, quais são os procedimentos. Isso qualquer escola esotérica, qualquer ordem vai passar como procedimento inicial. Por mais que eu passasse, se fosse o caso, eu passasse o conhecimento, ainda não seria, vamos dizer assim, o suficiente para que vocês pudessem, saber na totalidade como que é uma iniciação. Somente aquele que passou por uma iniciação sabe como que é. E a partir dessa iniciação, você recebe ali o impacto no seu corpo físico, no seu corpo astral e também espiritualmente falando. E aí que você, na verdade, você chega a ter ali, a entrar na egrégora daquela ordem, né? O que é egrégora? A egrégora são níveis ali de energias, de pensamento, de pessoas que têm o mesmo discernimento em determinadas questões. Essas questões são filosóficas, esotéricas, conhecimentos ocultistas, onde as pessoas que se reúnem dentro desse mesmo conhecimento é chamado de ordem, tá? E a ordem passa esse conhecimento que de maneira disciplinada para que você tenha o impacto emocional. É por isso que, a partir do momento que você se inicia dentro de determinadas ordens, você tem ali todo o conhecimento, você aprende em níveis que chamamos de graus dentro da ordem, até se tornar ali um mago, né? Então, na maçonaria de um jeito, em determinados graus dentro da maçonaria, na Golden Dawn também, na Rosa Cruz e assim por diante, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar mais um pouco sobre isso, como que são as iniciações. Eu não vou falar dos segredos das iniciações, né? Na verdade, eu vou falar dos graus iniciáticos para que cada um tenha o discernimento para que busque esse conhecimento e possa aprender, e possa decidir em qual
ordem ele estará inserido, né? E não é diferente dentro da Ordem da Fênix, aonde eu passei esse caminho iniciático, passei por diversas ordens e resolvi criar aí a Ordem da Fênix, onde nós temos um conhecimento e graus específicos também dentro da ordem, tá? Mas isso é para um outro vídeo, é claro. O que eu quero passar para vocês dentro dessa série é que o caminho iniciático, ele é único. A iniciação, ela é interna, ela não, ela precisa, é claro, dos meios externos para que contribua para seu desenvolvimento interno. Então, a iniciação ela é única para cada pessoa, e por mais que eu passasse, mais uma vez, né, falando, por mais que eu passasse aqui todo o conhecimento, como que foi a iniciação, o que teve, como que foi a ritualística, não seria o suficiente para que causasse o impacto necessário para a mudança interna de cada um de vocês. Então, cada um por mais que a gente seja iniciado em determinadas ordens, ao mesmo tempo, cada um vai ter uma experiência diferente, pois a vivência é diferente, a visão de mundo é diferente, o conceito de realidade é diferente. Então, o impacto também será diferente com cada pessoa. Pode ser que aquele conhecimento faça sentido naquele momento em que o neófito está se iniciando. Porém, alguns demoram um tempo maior e aí esse conhecimento começa a fazer parte da sua vida mesmo, tá? Então, o sentido da iniciação é esse: colocar o candidato ou o iniciado ou o neófito no caminho de um conhecimento espiritual, filosófico, onde ele possa utilizar esse conhecimento para que ele tenha o crescimento espiritual. Essa é a intenção, né? Então a gente vê isso aí, as iniciações elas são feitas em várias tribos indígenas, né? Onde ali nós temos o adolescente, quando ele vai passar para a maioridade, ele é levado pelo pai, né? E existe isso desde que o mundo é mundo, em todas as sociedades, isso se propaga de maneira bem ampla, e nós temos as iniciações em nossa sociedade moderna também. Com as ordens iniciáticas é algo mais, é claro que o impacto é maior, e dentro segue um caminho também tradicional, onde a gente busca isso na nossa ancestralidade. Porém, ele é feito de maneira disciplinada, ordenada, por isso que se chama ordem, né? Quando a gente ingressa numa ordem, ele tem justamente esse nome, porque de maneira disciplinar e ordenada é passado o conhecimento em graus para o neófito. E aí sim, cada vez que você faz uma iniciação, cada vez que você passa de um grau para outro, você recebe uma iniciação diferente. Então, o iniciado, ele sempre será iniciado. O iniciado, ele sempre terá esse nome. O neófito sempre vai ser neófito em algum grau. Então, o aprendizado, ele é eterno. Então, por mais que o mago ou o bruxo, ele tenha realmente um conhecimento muito grande, muito profundo sobre as leis da natureza, sobre magia, ocultismo, ele sempre será iniciado em algo, em algum conhecimento. E aí que ele aprende mais e ele pode passar esse conhecimento para a humanidade. Então, desde que o iniciado tenha isso em mente e queira realmente passar esse conhecimento de maneira disciplinada, ele pode ingressar numa ordem ou pode, com o conhecimento dele, criar uma ordem para si e ali ter os seus adeptos, né? Muitas pessoas fazem isso. Hoje em dia é normal. Nós temos várias ordens que são criadas, poucas são conhecidas, é claro, mas muita gente cria uma ordem e nessas ordens passam um conhecimento disciplinar, aonde esse conhecimento vai fazer parte ali dos graus iniciáticos dentro dessa ordem e a pessoa vai concluir os seus estudos dentro desses graus, né? Então, a iniciação, ela basicamente ela serve para isso, para que nós possamos compreender o nosso caminho, sair do mundo, né, do nosso da nossa vida cotidiana, vamos dizer assim. É claro que nós não vamos abandonar a nossa vida,
nós vamos continuar o nosso trabalho, os nossos estudos e assim por diante. No entanto, esse conhecimento, ele é secreto para a pessoa, ele faz parte de uma ordem, só que ele vai utilizar esse conhecimento para seu desenvolvimento espiritual, pessoal, continuando, é claro, a sua vida profana, né? Porque quando eu falo profano, significa que é fora da ordem, fora do caminho iniciático, né? A pessoa trabalha, tem os seus estudos, a sua família, isso não faz parte da ordem. A partir do momento que a pessoa começa a estudar dentro da ordem, aquele momento em que ela está ali praticando uma ritualística ou recebendo conhecimento e mesmo fazendo uma iniciação dentro daquela ordem, não é o caminho profano, é o caminho iniciático. E esse caminho iniciático, esse conhecimento que ele recebe nesse momento, ele vai levar para o seu cotidiano, levar para as outras pessoas, para ajudar, auxiliar a humanidade também, né? Então, é basicamente isso. Então, o caminho iniciático, ele é extenso, praticamente leva a vida toda aí para que nós compreendamos mesmo qual é o nosso papel dentro da magia, do ocultismo, e isso se torna mais claro quando a gente começa realmente a saber, qual é o nosso caminho, qual é a nossa intenção. Então, se você tem a intenção realmente de seguir o caminho iniciático, de seguir uma ordem, tenha em mente que a sua vida será transformada, que você não vai ser o mesmo depois de uma iniciação. A gente muda completamente. O olhar para todo o conhecimento, para toda a realidade, ele muda. Então, esse conhecimento, ele realmente transforma a nossa vida, tá? Então, a partir disso, eu quero convidá-los a assistir os outros vídeos. São mais 4 vídeos são mais 4 episódios, né, onde falaremos das ordens iniciáticas. Vamos falar aí das mais conhecidas, como surgiu a iniciação no Antigo Egito, na Grécia Antiga. Vou falar um pouco mais também das ordens mais conhecidas que todo mundo quer ingressar, né? E também falar um pouco mais da minha experiência dentro dessas ordens, tá? Como mais uma vez eu não posso aí compartilhar, é claro, o conhecimento direto, mas eu posso compartilhar aquilo que eu aprendi. Isso sim, eu posso passar. E se você quer fazer parte da Ordem da Fênix, entre em contato comigo lá no site também e peça para que a gente entre em contato, o iniciado vai entrar em contato com vocês e para fazer ou marcar sua iniciação e para que vocês recebam realmente esse conhecimento diretamente da Ordem da Fênix, tá? Então, pessoal, caro buscador da luz, mais uma vez eu agradeço. Até o próximo vídeo.